Acidente com vítima fatal é registrado na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. Segundo informações, o corpo do motociclista estava no meio da pista e foi retirado pelas equipes com a ajuda de outros condutores. E teve mais acidentes. Aqui, uma colisão envolvendo carro e moto. E neste outro trecho, uma batida seguida de capotamento. Integrante de facção do Rio de Janeiro é preso pela Polícia Militar em Rio Claro. Homem agride mulher e a filha de apenas 6 meses em Piracicaba. No estúdio, eu vou receber a psicóloga Natália Leite para falar sobre educação e comportamento dos filhos. E no basquete, a equipe de Rio Claro perde para o Pinheiros pela primeira partida dos playoffs. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do RC Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de mais uma fatalidade no trânsito. Um gravíssimo acidente foi registrado nesta manhã na rodovia Washington Luiz e resultou na morte de um homem de 41 anos. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã na rodovia Washington Luiz, no quilômetro 174, na altura de Rio Claro. Segundo informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária, a vítima foi encontrada caída no meio da pista e teria sido retirada para o acostamento por outros motoristas, assim como a motocicleta. O condutor estava com um crachá da empresa em que trabalhava e foi possível a sua identificação como Edílio Matos da Silva. De acordo com a Artesp, a vítima seguia no sentido capital e a suspeita é de que teria perdido o controle da direção e ocorrido um tombamento. No local, foi possível constatar os pertences da vítima, como o capacete, que ficou danificado, o baú, que foi desprendido da moto, além da bolsa pessoal. Equipes da concessionária estiveram no local e constataram o óbito. A Polícia Civil e Perícia também realizaram os trabalhos, além da Polícia Rodoviária, que preservou a cena e orientou o trânsito. Uma câmera de segurança pode ter registrado o acidente e deve apontar o que realmente ocorreu. As imagens foram solicitadas pela Polícia Civil para esclarecer a dinâmica do ocorrido. É uma cena muito triste. A família já compareceu ao IML de Rio Claro para fazer o reconhecimento do corpo. Lamentável, mais uma vítima, mais esse acidente, então, registrado aqui na nossa rodovia. E já na área urbana, mais colisões, viu? Este acidente que você vai ver agora foi registrado nesta manhã também, viu? Em trecho da Avenida 7 com a Rua 19. No bairro Consolação, envolvendo um carro e uma moto. A Guarda Municipal foi acionada e, segundo informações no local e do boletim de ocorrência, a condutora do veículo teria avançado a sinalização de pare que tem ali, né, e atingido a motociclista. A moto ficou enroscada no carro. O trânsito não ficou comprometido. A vítima da moto precisou ser socorrida pelo SAMU. E olha só, não parou por aí não, viu? Veja só essa outra cena registrada por câmeras de segurança aqui em Rio Claro. As imagens mostram uma batida envolvendo 2 veículos em trecho que, inclusive, tem sinalização, existe semáforo, mas é muito comum ocorrer acidentes por ali. A colisão foi registrada por volta das 5h51 da manhã desta quarta-feira e é possível ver quando os 2 veículos se chocam. O condutor, que trafegava na Avenida 15, informou que no cruzamento com a Rua 9 foi atingido pelo outro veículo que teria desrespeitado o sinal vindo a colidir. As vítimas não sofreram lesões graves e esta ocorrência também foi atendida pela Guarda Municipal de Rio Claro. Mudando de assunto, falando da região, um lutador de jiu-jitsu foi preso após agredir a esposa e a filha de apenas 6 meses. Isso mesmo que você ouviu. Revoltante este tipo de caso. A patrulha Maria da Penha foi acionada a comparecer no local em Piracicaba, onde as equipes encontraram a mulher com ferimentos na cabeça. A vítima foi levada pelo SAMU para a UPA da Vila Resende. Ela relatou que o autor estava irritado e o barulho emitido pela conversa dela com a mãe ao telefone o acordou, atrapalhando o sono dele.
resultando então na agressão. Ele bateu a cabeça da mulher no batente da porta algumas vezes, aí deu socos em sua face e utilizou de uma chave para bater e acabou furando a mão da vítima. E durante as agressões, o indivíduo tentou dar um soco na mulher e acabou atingindo a bebê. Proferiu ainda palavras de baixo calão para a mulher, além de ameaçar jogar a mulher e a criança do segundo andar da residência. As agressões só foram cessadas quando a mãe, do acusado, que mora na mesma casa, chegou ali e interviu. Ele fugiu do local, mas foi localizado pelas equipes da Guarda Municipal de Piracicaba. A mulher relatou que ainda sofreu outras violências em outras situações também. A ocorrência foi registrada na DDM de Piracicaba e o autor ficou preso à disposição da Justiça. Realmente muito revoltante esta situação, mas ainda bem que a Guarda Municipal, as equipes conseguiram localizar esse indivíduo que tinha fugido do local. E ainda falando do setor de segurança, a Polícia Militar de Rio Claro prendeu um integrante de facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele foi localizado na noite de ontem na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro São Miguel. A equipe de RPM, da PM, estava em patrulhamento e avistou uma motocicleta e o condutor aparentava portar um volume na cintura, motivo pelo qual foi dada a voz de parada. O indivíduo desobedeceu e iniciou fuga, percorrendo diversas ruas e avenidas dos bairros daquela região. Mas ao acessar uma rua na contramão, se deparou com uma viatura e foi abordado. Ele tentou resistir à prisão, mas não teve jeito, não teve como. Ele foi algemado e levado para a delegacia. Os policiais apreenderam também drogas, dinheiro e a moto. E no meio disso tudo, segundo o boletim de ocorrência, na residência dele, familiares arremessaram pedras contra os policiais para impedir a prisão. E outras 3 pessoas, então, acabaram sendo detidas também e levadas para o plantão policial. O integrante da facção permaneceu preso à disposição da Justiça. A quinta-feira traz sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva ainda, hein? Em Rio Claro, mínima de 15 graus e máxima de 29. Cordeirópolis com mínima de 15 e máxima de 30 graus. Já Corumbataí, as temperaturas oscilando entre 15 e 29 graus. Bom, e a seguir você fica sabendo sobre as inscrições para o vestibulinho das ETECs. E no esporte, Rio Claro perde primeira partida dos playoffs para o Pinheiros. Próximo confronto é em casa.
Já estamos de volta e aqui ao meu lado já a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga Natália Leite, para falar de um tema que eu gosto muito, viu? Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Olha, aqui o Claretiano, o colégio, ele vai, oferecer essa palestra com a psicóloga, a palestra especial, que vai ocorrer na sexta-feira e vai trazer muitas orientações sobre a educação dos filhos. E a Natália já atua nessa área há 14 anos, ajudando famílias a lidarem com birras, limites e desenvolvimento emocional das crianças de forma mais consciente e sem culpa. Como que vai ser esse bate-papo ali com os pais? O que você vai apresentar, Natália? A ideia é trazer de forma prática mesmo os direcionamentos para os pais, porque essa coisa de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a internet traz, mas o que eu posso? Como que eu faço então, né? E tem tido uma preocupação desses pais, você estava comentando aqui nos bastidores, que a procura tem sido cada vez maior. E isso é positivo, Sim. Porque as pessoas estão se preocupando? Sim, é muito positivo, porque eu falo que os pais, a nossa geração veio de uma geração onde apanhou muito, onde teve muito castigo e tal, e aí a gente aprendeu, não quero ser assim, mas então como fazer? E aí a gente saiu de um extremo e foi para o outro, então aquela permissividade, aquela às vezes até falta de limites, e aí foi, tendo uma evolução natural do comportamento das crianças, de um excesso de birras, intolerância à frustração, e aí que também não está num caminho legal, porque as crianças estão sofrendo muito e os adultos não estão sabendo manejar, então aumenta muito essa procura para buscar conhecimento mesmo. Bom, é o que fala, muita gente não estuda, para ser pai, para ser mãe, mas hoje existe essa preocupação. E um assunto que está muito em alta, que as pessoas falam mas a geração do passado conseguia resolver conflitos, conseguia resolver tudo, não precisava desse mimimi, como utilizam, Mas a geração do passado ficou muito traumatizada mesmo? Como que os estudos têm apontado isso? Sim, os estudos mostram, o setting terapêutico é um lugar que a gente recebe muito, essas pessoas que falam, nossa, eu apanhei demais, a minha criação foi muito difícil, eu tenho muitos traumas. Então a gente entende, hoje é muito claro o quanto que esse excesso ele também não foi positivo, mas era isso, era o que se sabia fazer. Hoje, com tanto conhecimento, e a gente tem uma coisa muito nova que é a neurociência. A neurociência, ela tá aí de 10 anos para cá, um pouco mais, que a gente consegue estudar o cérebro vivo. Então eu consigo entender de fato que um grito ocasiona no cérebro de uma criança, o que um apanhar ocasiona no cérebro de uma criança. Isso ali, a gente consegue mapear esse cérebro hoje. Até então a gente estudava cérebro morto, Então hoje a neurociência, ela traz muitos avanços e também nos ensina como não fazer e como fazer, E o que ocasiona então, por exemplo, um grito? O grito, ele inunda o cérebro de cortisol. Então, quando a criança, alguém grita com uma criança, o cérebro dela inunda de cortisol, que é um hormônio do estresse, e esse cortisol, ele tira a criança a capacidade até de raciocínio, de entendimento. É como se o cérebro, ele fizesse assim, e a criança, ela tem uma perda até na condição de entendimento. Ela escuta, mas ela não entende o que está sendo falado, por conta dessa inundação de cortisol. E aí a criança, ela entra ou no modo de congelamento, ou no modo de fuga, ou no modo de ataque, que são os 3 instintos primitivos do ser humano, Então, ou a criança bate, ou a criança congela, e aí a hora que eu grito, ela para, mas não é porque ela entendeu que aquilo está errado, é porque ela levou um susto, E aí essa inundação de cortisol, ela não é benéfica, ela não ensina, ela não educa a criança. E isso pode causar danos também mais para frente, não só naquele momento, Sim. Que tipo de dano? Por exemplo, se eu me acostumo com isso, o meu cérebro, ele vai chegar um momento que ele também para de reagir, E aí, o que acontece? Vamos supor, eu posso ter um relacionamento tóxico lá na frente, ser uma adolescente onde gritam comigo, onde me xingam, e eu olhar e falar, é porque me amam dessa maneira, isso é a forma que eu aprendi recebendo amor, isso é que eu entendo de amor, se me amam gritando comigo, isso é normal. Então, e vai replicar depois. Eu vou replicar, eu vou naturalizar receber esse tipo de comportamento, não vou entender isso como um desrespeito. E o mais difícil de tudo é não ensinar a criança. Então, eu preciso ensinar a habilidade. E quando eu grito, eu não estou ensinando a criança. Por exemplo, o controle inibitório, que é o pensar antes de fazer. Eu grito, a criança para, mas ela não está desenvolvendo essa habilidade, ela só está paralisando. E qual que é o erro mais comum, que os pais cometem, os responsáveis acabam cometendo até sem perceber,
no dia a dia? É esse do gritar, a forma de chamar atenção? Eu acho que o gritar é um erro mais consciente. Os pais não sabem como fazer o certo, mas até sabem que esse é um errado, vamos colocar assim. Um erro que eu vejo muito, assim, é, por exemplo, educar na hora dependendo do meu humor. Então, hoje eu tô muito cansado, eu falo, ai, vai, você tá fazendo birra, eu cedo. Aí no dia seguinte eu falo, não, hoje não vou ceder a birra. E o cérebro da criança fala, tá, eu faço birra, eu ganho, eu faço birra, eu não ganho. Então, eu não evoluo também esse comportamento. Então, acho que um erro que os pais fazem sem perceber é educar a depender do humor ali do dia. Uma outra questão, assim, é do educar com culpa. Então, eu tenho muita culpa porque eu trabalho fora, então eu acabo cedendo demais e aí eu não dou limites porque eu tenho muita culpa. Ou eu não trabalho fora, eu fico em casa, mas eu não tenho disposição, ou eu tenho 1000 coisas para fazer em casa, então eu também educo na culpa. Então, a culpa, ela está presente para quem está fora, para quem está dentro, e aí educar na culpa é sempre difícil, porque eu não vou dar o que a criança precisa, eu vou dar o que às vezes eu preciso ou o que eu quero dar naquele momento para o meu filho. Né? Principalmente para as mães, tem uma frase que diz, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, na verdade, como você estava dizendo, os adultos têm procurado muito, porque então esse atendimento, esse entendimento precisa partir primeiro esse tratamento, não sei se é a forma correta de dizer, mas os adultos. Muito mais, porque a criança, ela é fruto do ambiente, né? Então, quando a gente consegue direcionar os pais, a gente chama, né, de orientação parental, essa orientação parental, ela é muito eficaz, muito. Às vezes a criança vai para terapia para que a gente consiga direcionar o pai. Então, eu falo, ó, o seu filho precisa disso, mas na terapia a criança vai ficar 50 minutos uma vez na semana, e quem vai fazer mesmo o dia a dia ali são os pais. E é o que você falou, né? Os pais a gente não aprende a ser pai. Eu aprendo a dirigir, eu aprendo a cozinhar. E como que eu acho que eu não preciso aprender a ser mãe? E a gente precisa aprender, né? E tá tudo bem aprender, tá tudo bem alguém falar, ó, o ideal é isso e não aquilo. Mas parece que a gente tem que nascer sabendo, parece que a sociedade estabelece isso, né? De que não, você tem que saber porque seu filho chora, você tem que saber o que ele quer. E não é isso. Nós tivemos esse bate-papo tão enriquecedor, mas você pode também participar dessa palestra, então, que vai acontecer na sexta-feira. Fala um pouquinho pra gente, quem quiser participar também, seja bem-vindo, né? Sim. A palestra vai acontecer sexta-feira agora, aqui no Claretiano, e todos estão convidados. Vai ser, de fato, assim, com estratégias práticas pra gente ajudar os nossos filhos a ter aí um desenvolvimento emocionalmente forte, seguro, saudável, né? Que a gente vê hoje, infelizmente, como que eles estão adoecendo emocionalmente, tanto na infância quanto na adolescência. Então, a ideia é ajudar tanto as crianças quanto os adolescentes e os pais nesse momento. E vai ser às 19 horas aqui no Claretiano. E olha, essa palestra é gratuita. Se você quiser saber mais sobre as inscrições, basta entrar também lá no Instagram do Claretiano Colégio e já se inscrever. Muito obrigada, uma ótima palestra. Seja sempre bem-vinda. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Vagas de emprego nesta quarta-feira em Rio Claro para técnico de segurança do trabalho, embalador para e-commerce, ajudante de lubrificação de máquinas, manobrista, eletricista de obras, vendedor pronta entrega, carpinteiro, auxiliar de limpeza, professor de nutrição e auxiliar de panificação. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Agora a gente fala de educação porque estão abertas as inscrições para o vestibulinho das ETECs no segundo semestre para todo o estado. São cerca de 33 mil vagas para cursos técnicos e especializações nas modalidades presencial, semipresencial e online em todo o estado de São Paulo. Para os cursos técnicos é necessário ter concluído ou estar cursando o ensino médio. A data final para as inscrições é 25 de maio até às 3 da tarde, exclusivamente pela internet, com pagamento da taxa de R$ 50. Candidatos que se adequam a critérios de renda e escolaridade têm direito a desconto de 50% desse valor. A prova será aplicada no dia 21 de junho, à 1h30 da tarde, e as inscrições podem ser feitas pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. De Rio Claro, Pedro Gaspar.
E no esporte, apesar de um bom desempenho do basquete de Rio Claro, não deu bom no placar final, viu? E o Leão acabou perdendo para o Pinheiros a primeira partida pelos playoffs do NBB. O jogo foi na manhã de ontem na capital e teve um primeiro tempo equilibrado. Mas depois, com ataque firme, bom aproveitamento nos rebotes, os donos da casa avançaram e seguiram, confirmando a presença coletiva em quadra. Placar final terminou em 95-80. O segundo jogo acontece no Felipão, viu? Já nesta sexta-feira, às 9 horas da noite. A gente vai trazer mais detalhes para você. E, claro, a torcida está convocada para essa partida na sexta à noite. Por hoje é só, o RC Notícias vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever todas as reportagens no portal tvclaré.com.br, no canal no YouTube e também nos seguir lá no Instagram para mais informações. Desejo uma ótima noite para você. Tchau, tchau.